Só pedir do seu apresentador, apresentando claudicação, foi desclassificado, então ficando aqui 7 animais a fase final, a égua da primeira colocação, o animal que somou o melhor gesto, um animal de muito boa montada, qualidade da dissociação, movimento, coordenação e apresentação. A segunda até a quarta égua já disputando essas posições, mas a segunda já aproximou um pouco mais a fase final da égua campeã. A égua da terceira colocação já não tendo a correção do movimento, a coordenação das luzes da cabeceira. A égua da quarta colocação também já pecando um pouco mais no gesto, na qualidade da montada, assim como as 3 éguas de trás que eu vou detalhar agora. A sexta em relação à sétima. Começa a vencer a sexta pela qualidade da altivez, a postura mais confirmada do que a égua de trás. Tem vantagem na qualidade da condução, da leveza do bocado, um pouco melhor. A égua da sétima colocação já está pesando um pouco mais na boca, está dificultando um pouco mais a condução, as transições, a rédea livre já ficando um pouco mais comprometida, tanto comigo, tanto na mão do seu apresentador. A égua da sexta colocação vencendo pela qualidade da postura, está mais submissa, está com adestramento de melhor qualidade, está vencendo também pela qualidade da regularidade e o gesto mais coordenado à fase final. Quinta em relação à sexta, e mesmo que perde um pouquinho na chegada anterior solo, a égua da quinta colocação, ela terminou ainda mais machada e na condição de rédea livre também manteve o gesto com melhor distribuição de seus tempos de apoio. A égua da sexta colocação já abusou um pouco mais apoio diagonais, já perdeu nessa transição. A égua da quinta colocação já mantendo o gesto mais machado, mais dissociado, contato com o solo ainda um pouco maior. Tem vantagem também na apresentação mais natural do conjunto de frente, o sexto aí colocado, apresentador subindo um pouquinho mais a mão para sustentar o conjunto de frente. A égua da quinta colocação com a postura mais natural, está mais confirmada, mesmo que perde um pouquinho no anterior, tem a perna boa da égua de trás, é mais machada, mais dissociada e montada superior. E na rédea livre, essa manutenção da distribuição dos apoios me fez optar pela quinta colocada. Quarta em relação à quinta, aqui já uma crescente na dissociação a favor da égua da quarta colocação, um pouquinho mais baixada, um pouco mais dissociada a égua da quarta colocação, com o movimento do anterior mais corrigida, a chegada do anterior solo mais corrigida na égua da terceira colocação. Então todas as duas com a proximidade do trabalho da perna, a égua à frente com a correção do anterior mais machada, mais dissociada, de cela tão boa quanto a égua de trás. A qualidade da correção do movimento e a dissociação me fez optar pela égua da terceira colocação, quarta colocação. Terceira em relação à quarta, aí também a disputa do campeonato, esses dois animais, a égua da quarta colocação tendo boa qualidade da dissociação, até corrige um pouco mais o trabalho da mão, mas já faltando um pouco mais o trabalho do posterior. São duas éguas machadas, duas éguas de muito boa dissociação. A terceira perde no anterior, mas ganha na potência da perna, já flexiona e estende o trabalho da perna com um pouco mais de qualidade, tem mais energia, tem um pouco mais de brilho em relação ao gesto. Na montada, aí a égua da terceira colocação ainda mantendo a qualidade do adestramento, a postura, a leveza, a qualidade do temperamento e a maciez ainda um pouco melhor. Então mesmo que a égua de trás seja muito machada, muito boa de sela, a gente encontra essas virtudes na égua da terceira colocação, mesmo perdendo no anterior, ganha na potência da perna, ganha na qualidade do adestramento e da maciez, por isso é a minha opção. Segunda em relação ao terceiro, aí a égua da segunda colocação, ela já tem o direcionamento do conjunto de frente um pouquinho pior, mas ela está mais confirmada em relação ao bocado. A fase final dela foi mais regular do que a égua da terceira colocação, que já brigou um pouquinho mais no bocado, a mão já espichou um pouco mais e perdeu na chegada anterior solo. A égua da terceira colocação, o senão dela é visto por frente e visto de perfil anterior, mas muito machada, muito associada, de perna muito boa, excepcional de montada a égua da terceira colocação, muito boa também em relação ao adestramento, temperamento, maciez, mas já mais comprometida no trabalho do anterior. A égua da segunda colocação, mesmo que não tenha a mesma altivez, a fase final foi mais regular, está mais confirmada em relação à postura e corrige um pouco mais o movimento do anterior. A mão é mais discreta, a chegada ao solo é mais corrigida, visto por frente é melhor aprumada a égua à frente, visto de perfil já tem a coordenação do anterior e do posterior ainda um pouco melhor. A égua de trás já verticaliza também um pouco mais o movimento, tanto do anterior quanto do posterior. Então a égua da segunda colocação, mantendo a qualidade da distribuição dos apoios na rédea livre, a mão mais discreta, a coordenação do anterior e do posterior, a fase final, a regularidade um pouco melhor, é montada boa da terceira égua, então por isso a opção. Pode para a terceira. Obrigado. O primeiro, segunda e as duas éguas, a fase final que manteve dissociação, coordenação do movimento, a montada muito boa e a apresentação ainda um pouco melhor.
a égua da primeira colocação já começa levando vantagem no senão na égua de trás, que é a postura. A primeira égua é mais oblíqua, já reúne com um pouco mais de qualidade quando comparada à égua da segunda colocação. E também tem virtudes em relação ao movimento. As duas são muito machadas, mas a égua da primeira colocação, a mão é mais sempre circular, a perna é mais potente, ela já flexiona, estende posterior com um pouco mais de qualidade e tem a montada um pouquinho melhor, mesmo que é um pouquinho mais enérgica a égua da primeira colocação, mas está muito bem adestrada, mas a postura, o direcionamento por via de frente deu a ela também um adestramento um pouco melhor, a leveza da condução superior, então vencendo pela postura, pela atitude, pela melhor montada e principalmente pelo movimento mais potente, mais amplo da égua da primeira colocação. Pode parar as duas, parabéns proprietários e apresentadores.